E aí galera, mais uma vez, muito bem-vindo ao canal Conceito Bíblico. Me chamo Adriano e esse é o segundo vídeo daquela sequência que nós estamos estudando, falando sobre se o chifre pequeno é realmente o papado. Nós já estudamos lá nos vídeos anteriores, basicamente três características que te levam a crer, nos levam a crer e apoia a nossa posição em dizer que o chifre pequeno e a besta do mar representam a mesma entidade e que representa justamente a entidade chamada papado ou sistema papal, tá? O sistema papal. Estudamos lá que diz que o chifre pequeno se levantaria depois dos 10, tá? Depois do 10. Vimos também que ele seria diferente dos outros 10, ou seja, porque ele teria a diferença é que ele deteria tanto o poder religioso quanto o poder político. E vimos também que ele, para se levantar, teve que abater ou arrancar 3 daqueles 10 chifres. 3 dos 10 chifres lá. Que foram justamente as tribos dos visigodos, os vândalos e os ostrogodos, que foram a última tribo ariana a ser extinta exatamente no ano 538. Hoje nós vamos ver uma outra característica que está no capítulo 7, versículo 25, que diz que o chifre pequeno iria proferir palavras contra o Altíssimo. Diz assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo. Era o que o chifre pequeno ia fazer. E os intérpretes historicistas da profecia bíblica apontam para as várias reivindicações do papado que cumpre a predição de Daniel de que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, ou seja, o papado, o sistema papal proferiria palavras contra o Altíssimo. E uma dessas proferir palavras, do que o papado faria, uma delas é a de que os papas, segundo eles, são os vigários de Cristo. E a palavra vigário significa justamente substituto, e tem a mesma raiz da palavra vice, como se fosse, né, como em vice-presidente. Então, o vocábulo esse que remete ao substituto do presidente. E o papado, ao afirmar ser vigário de Cristo, o Papa está dizendo que ele é o representante pessoal do Filho de Deus na terra durante o tempo em que Cristo está no céu. Contudo, Jesus disse o quê? Disse especificamente que enviaria o Espírito Santo para representá-lo na terra em sua ausência, que está lá em João 16, versículos 7 e 8. Portanto, meus amigos, esse tipo de reivindicação faz com que o Papa ocupe um lugar que pertence única e exclusivamente ao Espírito Santo. Tá? Proferiria palavras contra o Altíssimo também se cumpre nas blasfêmias em que foram proferidas por esses homens muito facilmente corrompido pelo vinho. Por exemplo, qual é a definição de blasfêmia na Bíblia Sagrada? Se você for ver lá em Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7, lá diz que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, aqui os judeus estavam acusando Jesus de estar cometendo a blasfêmia porque ele disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus não estava cometendo o pecado da blasfêmia porque ele é Deus. Agora, qualquer ser humano que diz que tem poder de perdoar pecados, ele está blasfemando contra Deus. Por exemplo, qual é a pretensão que o papado tem, o sistema papal tem de perdoar os pecados? No cânon católico, Concílio de Trento, nas páginas 440, 870 e 870, lá tem essas declarações do seguinte: ó, na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Isso é o quê? Blasfêmia. Se você for ver, comparar o Catecismo Romano nas páginas 401 e 403,
que diz que o Papa, os padres têm poder de perdoar pecado, não bate com o que a Bíblia fala. Porque em 1 Timóteo 2, versículo 5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Em 1 João 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, que é Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que mais é blasfêmia? Lá em João 10, versículo 30 a 33, Jesus diz o seguinte, eu e o Pai somos um. Aí diz que novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Aí disse Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Estavam novamente acusando Jesus de cometer o pecado da blasfêmia. Por quê? Porque ele diz que ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. E quando se falava isso, os judeus entendiam que ele era Deus. Mas por que Jesus não cometeu o pecado da blasfêmia? Porque Jesus é Deus. Agora, qualquer indivíduo, qualquer ser humano que pretende ser Deus aqui na Terra, ou pretende ser igual a Deus, ele está cometendo o pecado da blasfêmia. Foi que Papa Leão XIII falou. Leão XIII falou para uma multidão de líderes católicos o seguinte, nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Se você consultar o dicionário Lúcius Ferrari, que é o dicionário eclesiástico católico, lá no artigo Papa, lá diz assim, o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é não um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Aí tem mais outras pretensões, outras declarações dele, por exemplo, no concílio, no livro A Autoridade dos Concílios, livro 2, capítulo 17, diz assim, que todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo são aplicáveis aos papas. Como é que Jesus é conhecido na Bíblia? Como que Jesus é conhecido? Pai da eternidade. Será que o Papa é Pai da eternidade? Porque de todos os nomes nas Escrituras se aplicam a Cristo são aplicáveis ao Papa? Então veja, outra blasfêmia nessa declaração. Lá no livro A História dos Concílios, volume 14, diz, tu és o pastor, em referência aos papas, tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, finalmente tu és outro Deus na terra. Tá? Isso é a pretensão dos papas em querer, ou do sistema papal em querer ser Deus na terra. Por isso que nós cremos nesse ponto bem que a profecia se cumpre perfeitamente nas declarações dos papas, quando eles proferem essas palavras. Tá, ok? E se você fizer uma análise de 2 outros ensinos do papado, isso vai ser o bastante para te mostrar que ele cumpre a predição de Daniel, no sentido de pronunciar palavras contra o autismo. O primeiro diz respeito à afirmação de que, por meio da confissão, que nós vimos aí, os sacerdotes católicos têm o poder de perdoar pecados, uma prerrogativa que pertence somente a Deus. O segundo refere-se à doutrina de que o sacerdote sacrifica o corpo e o sangue literais de Cristo no altar durante o serviço da missa. Esse ensino não apenas ele contradiz a verdade de que Cristo se ofereceu uma vez para sempre, como está lá em Hebreus 9, versículo 25 e 26, mas também dá ao sacerdote católico a autoridade para trazer Cristo do céu a fim de sacrificá-lo quantas e quantas vezes eles quiserem. Tá? Então, a missa é uma abominação, como se eles tivessem poder de criar e sacrificar, criar Cristo e sacrificar quantas vezes eles quiserem. Tá? Como se tivesse poder de trazer Cristo do céu a fim de ser sacrificado ali na missa. Isso é uma blasfêmia. Uma outra característica lá do chifre pequeno diz, proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Isso aqui é inegável, o sistema papal não nega
A Igreja Católica não nega para ninguém. O poder representado pelo chifre pequeno diz aí essa predição que ele iria perseguir o povo de Deus, ou seja, magoaria os santos do Altíssimo. E de fato o papado ele cumpriu amplamente essa predição ao se utilizar do poder do Estado para perseguir o povo fiel de Deus. E em muitos casos, executar supostos hereges de acordo com a concepção deles. Tá? A maioria desses hereges simplesmente criticava os erros doutrinários do papado e as práticas imorais dos papas. Por exemplo, a Inquisição Espanhola é provavelmente o exemplo mais conhecido dessa perseguição. Massacre de São Bartolomeu, a perseguição aos huguenotes, perseguição aos valdenses, aos anabatistas e entre outros grupos religiosos, entre outros pessoas que queriam se manter fiéis somente às Escrituras. Quantas pessoas não foram para a guilhotina, não foram para a fogueira, não foram torturados? Tá aí os museus e os livros de história que não deixam você, que não nega esses fatos, porque eles dizem ter poder da área dos céus para fazer essas coisas. Eles dizem que tinha esse poder. Outra característica aí do chifre pequeno é o que está descrito no mesmo capítulo 7, versículo 25. Diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Então a reivindicação católica de que a igreja tem autoridade para mudar a lei de Deus ratifica essa afirmação da profecia. Vale notar que a igreja removeu o segundo mandamento que condena o uso de imagem de escultura, lá do catecismo, segundo mandamento, inteiramente de seu catecismo, e ao substituir também o sábado do quarto mandamento pelo primeiro dia da semana, o domingo, eles cumprem a predição de Daniel, cujo foco é a mudança dos tempos. A mudança dos tempos. E aí tem uma das características que, quem sabe, é uma das mais claras na Bíblia Sagrada, que diz que os santos lhes seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A palavra aramaica para tempo nesse verso é idan, que ela significa 1 ano. Um tempo equivale a 1 ano. 2 tempos a 2 anos. E metade de um tempo a 6 meses. Então, de acordo com esse cálculo profético, 1 ano tem 360 dias dentro do calendário judeu. Tá? Nas profecias apocalípticas, um dia representa 1 ano. E, portanto, um ano simbólico representa 360 anos. Veja, por exemplo, 1 ano é igual a 360 dias simbólicos ou 360 anos literais. 2 anos é igual a 730 dias simbólicos ou 720 anos literais. E metade de um tempo, né, que é 6 meses, é igual a 180 dias simbólicos ou 180 anos literais. Total, 1.260 dias simbólicos ou, né, trocando em miúdos, ou 1.260 anos literais. 1.260 dias em profecia equivale a 1.260 anos literais. Então, nós vamos ver isso aqui de forma muito mais bem detalhada, né, nos próximos vídeos. Por enquanto, basta dizer que os 1.260 anos, eles começaram quando a última tribo ariana, os ostrogodos, foram extintas no ano 538 d.C. Foi quando entrou em vigor o decreto do imperador romano Justiniano, quando ele declarou o bispo de Roma, o Papa, como chefe de todas as igrejas espalhadas por todo o império. E o período desses 1.260 anos terminou lá exatamente no ano 1798. Qual foi o fato que aconteceu lá? Porque a profecia diz que seria dada uma ferida mortal na besta. Qual foi o fato que aconteceu? Fato histórico. O general de Napoleão Bonaparte, chamado Alexandre Brestier, ele entrou na Capela Sistina e aprisionou o Papa Pio VI. A informação que Daniel nos dá é muito precisa. Dá basicamente
essas 7 características, mas nós podemos tirar até 13 características, tá? Para nós identificarmos o chifre pequeno. Então a informação de que o chifre pequeno de Daniel surge e estabelece seu poder em um momento determinado ajuda justamente a confirmar o fato de que esse chifre pequeno representa, sem sombra de dúvida, o papado, o sistema papal. Então observe que ele surge na cabeça do quarto animal, constituindo-se numa parte, sem sombra de dúvida, uma parte deste animal. Então é somente com a queda do Império Romano que surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa é uma boa representação de como se originou o papado. Enquanto Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma conquistaram, cada qual, o império que o precedeu, o papado nasceu em Roma. Nasceu em Roma, tornando-se uma extensão do império, exatamente como o chifre pequeno, que passou a ser parte constituinte da cabeça do animal. Então, quando Roma caiu, o papado então preencheu o vácuo político existente. Então, com a queda da Roma pagã, surgiu Roma papal, ou a Roma cristã. E muitos estudiosos protestantes, eles afirmam que o chifre pequeno representa o anticristo que aparecerá no futuro, né? Joga bem para longe. Embora essa interpretação deixe uma lacuna de mais ou menos 1.500, 1.600 anos entre a queda do Império Romano Ocidental, em 476, e os eventos finais da história da Terra. No entanto, não houve lacunas, de acordo com a profecia de Daniel capítulo 7, não houve lacunas lacunas ali entre a queda do Império Romano e o surgimento do chifre pequeno. Não. Caiu as 10 tribos e foi substituído, o Império Romano caiu, foi substituído imediatamente pelo predecessor. Foi substituído pelo sistema papal ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, da mesma forma, o papado ele substituiu aí imediatamente o Império Romano. Não houve um vácuo histórico entre seu surgimento e a queda do Império. Então, em resumo, eu posso dizer o seguinte: o chifre pequeno de Daniel 7 é claramente um poder político-religioso, e o papado é o único poder político-religioso que surgiu após a vitória das tribos bárbaras sobre o Império Romano. O Império Romano Ocidental, não há dúvida nisso. A história não nega e a profecia aponta para esses pontos, aponta para esse cumprimento. Então, uma vez que o papado insere-se no contexto das especificações do chifre pequeno, registradas lá no capítulo 7, versículo 24 e 25, então é natural ver esse chifre como símbolo do poder papal. Não há dúvida nisso. O chifre pequeno é sim o sistema papal. O sistema papal. E fique bem claro isso. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar justamente um pouquinho mais sobre a besta do mar, para nós termos aqui uma visão geral. Já tivemos muita informação sobre o chifre pequeno e já foi confirmado que o chifre pequeno é o mesmo sistema lá representado pela besta do mar. Tá? E chegamos à conclusão nos nossos vídeos que nós já fizemos até aqui, que tanto a besta do mar como o chifre pequeno, que representa a mesma entidade, representa o sistema papal. Okay? O sistema papal. A profecia ali contempla sistema. Então, tal que quando se refere a Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, e aos chifres também como reinos, e o chifre pequeno também como reinos. Não se refere a indivíduos. Okay? E não é uma entidade ou um ser que vai surgir no futuro. Já surgiu, teve seu período de domínio de 1260 anos, foi dada uma ferida mortal e essa ferida mortal vai ser curada, está em processo de cura. E a qualquer momento esse chifre pequeno, o sistema papal, vai readquirir o poder que ele perdeu no velho mundo, tá? Nos tempos lá da Europa, a antiga Europa. Ele vai readquirir, que vai ser dado pela segunda besta. Então não nos perca os próximos vídeos, que nós vamos trazer muito mais informação sobre esse capítulo 7 e o capítulo 13 de Apocalipse. Para encerrar, eu encerro com aquela velha frase. O conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a interpretação. Valeu, meus amigos, nos encontramos no nosso próximo vídeo.